Êxodo capítulo 5, nós vamos a partir do verso 15, tá? Êxodo 5, a partir do verso 15, assim fazemos a leitura. Então os supervisores israelitas foram suplicar ao faraó: por favor, não trate seus servos deste modo. Não recebemos palha, mas os capatazes continuam a exigir: façam tijolos. Somos açoitados constantemente, mas a culpa é do seu próprio povo. O faraó, porém, gritou: vocês são preguiçosos, preguiçosos. Por isso andam dizendo: deixem-nos sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Voltem agora mesmo ao trabalho. Não receberão palha, mas terão de produzir a mesma cota de tijolos. Quando os supervisores israelitas ouviram: vocês não poderão reduzir a quantidade de tijolos produzidos por dia, perceberam que estavam em sérios apuros. Essa é a versão NVT, tá, gente? Ao sair do palácio do faraó, encontraram Moisés e Arão, que os esperavam do lado de fora. Eles disseram aos dois irmãos: o Senhor os julgue e os castigue por terem feito o faraó e seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles e lhes deram uma desculpa para nos matar. Moisés voltou ao Senhor e disse: por que trouxeste toda esta desgraça sobre este povo? Por que, Senhor? Por que me enviaste? Desde que me apresentei ao faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar teu povo com ainda mais crueldade. E tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo. Meus queridos, nós temos aqui a continuação do que falamos ontem, né? Ontem nós vimos o faraó se levantando contra o povo de Deus. O povo de Deus, na figura de Moisés e Arão, eles clamam ao faraó que os deixem ir para que possam adorar ao Senhor no deserto. Essa foram as palavras do Senhor a Moisés transmitidas ao faraó. O faraó, ao contrário, dizendo que eles estavam ociosos, preguiçosos, que eles estavam desocupados, o faraó manda que eles continuem fabricando tijolos, mas agora não lhes dá mais a palha. Eles têm que sair e têm que recolher a palha nas colheitas, né, dos egípcios, e com aquela palha que eles tinham que colher, fabricar os tijolos e na mesma quantidade de antes. Bom, o que acontece é que os capatazes dão essas ordens aos supervisores israelitas. Já percebe como é que funcionava a hierarquia ali, o faraó, os capatazes, os supervisores israelitas e aí os israelitas ali escravos. Então, o que acontece é que os capatazes dão a ordem aos supervisores, eles, em contrapartida, eles orientam os seus súditos, ou seus, como é que fala? Os escravos. Seus escravos, né? Que não eram deles, na verdade. Bom, vocês entenderam, né? E aí o que acontece é que eles não dão conta de produzir a mesma cota de tijolos. E aí os supervisores vão falar com o faraó. Não, vamos falar com o faraó, vamos queixar com ele. Vão dizer que a culpa é dos capatazes, porque os capatazes estavam dando uma ordem para fazer uma coisa que eles não seriam capazes de fazer e atender a mesma demanda, a mesma quantidade de tijolos. Bom, o que acontece é que o faraó, ao receber os supervisores e ouvir a sua queixa, ele redobra a fala em dizer que eles são preguiçosos. Aqui no versículo 17, ele diz: vocês estão dizendo aí, vamos sacrificar ao Senhor porque são preguiçosos, não querem trabalhar mais. Voltem e continuem trabalhando e da mesma forma, sem receber a palha, produzam o mesmo número de tijolos. O que acontece é que eles saem dali, humilhados pelo faraó, cabisbaixo, e se encontram na saída com Moisés e Arão. E aí eles vão reclamar com Moisés e Arão, né? E eles se queixam, dizendo: olha, vocês, depois que vocês apareceram aqui como porta-voz de Deus e falaram com o faraó, não aconteceu nada, só piorou. O faraó é ainda mais cruel para conosco. Você veio para ser nosso libertador, para sairmos daqui, mas o que está acontecendo é que as coisas estão ficando piores. Aí Moisés vai falar com Deus, né? E o Senhor tem uma postura desafiadora para trazer para Moisés e Arão. Vamos conversar sobre isso hoje. Vamos conversar sobre o que acontece quando a gente, mesmo apegado a uma promessa, percebe que as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos. Quais têm sido nossas atitudes quando parece que as coisas saíram do controle de Deus? Aonde foi parar a confiança daquele povo que há pouco tempo estava tão feliz com os sinais que viram com Moisés, com a notícia que receberam de que seriam libertos? Gente, aqui está acontecendo a primeira dificuldade.
primeiro obstáculo, o povo já começa a desanimar. Vocês entenderam o que aconteceu? Tá começando o processo de libertação deles, só que ao invés deles verem o resultado positivo de imediato, veio um negativo. Parece que você me trouxe uma boa notícia, mas essa boa notícia não tá acontecendo, porque pelo contrário, a nossa situação tá piorando. É isso que eles estão vivendo aqui. Às vezes, quando as primeiras dificuldades surgem, quando você está na direção certa, quando você está vivendo a promessa que Deus deu, quando você decidiu mudar algo na sua vida, surge a primeira dificuldade e muitas vezes o nosso coração se abala e desanima. E aí a gente larga tudo. Porque se não fosse Deus nesse projeto, se Moisés não estivesse aqui à frente, talvez esse povo nessa primeira dificuldade já teria abandonado tudo. E aqui a gente está vendo o que muitas vezes acontece com a gente, pessoal. Interessante porque como o faraó ele personifica Satanás, você vê que ele vem com muita veemência, com muita força, né? Os supervisores vão se queixar com ele e ele fala, não, vocês são preguiçosos. E ele reafirma que vai continuar daquele jeito, que eles vão ser ainda mais sacrificados, porque o diabo faz isso. Quando nós nos prontificamos a obedecer a Deus, a ir em direção à busca pelo Senhor, a buscar intimidade com Ele, o diabo vem com mais força, vem tentando nos derrubar, e ele vem nesse princípio mesmo, com mais força, porque se derruba no princípio, exatamente, a gente o projeto sofre acaba por mais tempo. Exatamente. Não, e o projeto muitas vezes encerra. Gente, na minha palavra no congresso, tem uma parte que eu vou falar sobre isso. Que às vezes o inimigo não precisa nem trazer uma luta real. É só o grito do leão, é só o rugido do leão, a gente já sai correndo, a gente já desiste. Eu quero já começar a perguntar para vocês assim: quais são as mudanças que vocês estão lutando para viver com Deus? Quais são as transformações que você sente que Deus está te caminhando para experimentar, para viver, e que você já está enfrentando dificuldade no início? É isso que acontece com o povo aqui. Só que esse povo aqui já desanima. E você? Você já está desanimando no primeiro vento? Sabe de uma coisa, uma ilustração que eu uso sempre? A vida com Deus, porque eu percebo assim, talvez alguns estão conosco aqui e estão se comprometendo a buscar mais a Deus. Não, eu quero buscar mais a Deus, quero mais intimidade com Deus. Esse tempo da pandemia acabou despertando essas áreas da nossa vida, né? De buscar mais ao Senhor, de conhecer mais o Senhor. E o caminho é esse mesmo, buscar mais a Deus, estar mais tempo na presença de Deus, no secreto, na leitura bíblica, num devocional como esse aqui. O caminho é esse. Mas Satanás se levanta. Então a ilustração que eu uso sempre é a do mar. A vida com Deus é aquela vida que você mergulha no relacionamento com Ele e encontra um lugar de estabilidade e segurança. Assim é o mar. Se você tem um mar com ondas arrebentando, se você ficar na beiradinha ali, onde as ondas arrebentam, você poderá facilmente ser derrubado, arrastado pela correnteza e pode desistir de entrar no mar. Agora, se você dá um mergulho um pouco mais profundo, você se levanta ali um pouco adiante de onde as ondas se quebram. E aí você encontra esse lugar de estabilidade. Então eu digo a você que quem está começando a buscar a Deus, quem está buscando uma profundidade no Senhor, um relacionamento mais íntimo com Ele, você está na beira do mar. Eu convido você a mergulhar e dar umas braçadas, sabe? Deixa eu me entregar um pouco mais nessa busca, porque ali na beiradinha é onde Satanás vai vir com mais força contra você. E se você ficar ali ameaçando, vou ou não vou, Porque a beiradinha, amor, é quem não entrou e também é quem não saiu ainda. Tá ali experimentando, molhando o pé. Tá molhando o pé no relacionamento com Deus. Não, mergulhe, nade um pouco e as ondas vão se quebrar ali na frente. Você vai estar seguro naquele lugar. Agora, se ficar na beirada, você é presa fácil para o mar. E quando estamos nessa inconstância, me entrego para Deus, não me entrego, fico esperando Deus responder alguma coisa, Ele não responde, me afasto, ou então Ele dá um sinal de que está olhando para mim, aí eu vou um pouco mais, não, mergulhe pela fé. E confie. Faraó se levantou, botou mais trabalho para você, trouxe tribulação e angústia, sofrimento, confie no plano final. A gente não pode ser tão imediatista, gente,
Que geração imediatista. Que se o negócio complica um pouquinho no início, quero mais saber disso não. Sabe o que acontece, amor? A gente está criando uma mentalidade de não suportar nenhum tipo de frustração. Então, por exemplo, a pessoa está na igreja, ela está ouvindo a pregação. Aí começou a ficar um pouquinho cansada, ela pega o celular. Desconecta. Ela pega o celular. A gente está em casa assistindo alguma coisa. Não tô gostando não, muda o canal. Só que a gente acha, tudo bem, se eu tô em casa assistindo um filme e não tá legal e eu vou pro outro, ok, é só um filme. Mas na vida, nas tribulações, nas dificuldades, a gente não pula o canal. A gente até que ao final, a gente vai ter que enfrentar isso aí. Na vida real tem um problema, você não passa o dedinho assim para poder... Não quero isso aqui não, passa o dedinho, não existe isso. Não existe. Então essa é uma mentalidade moderna, contemporânea, que foi constituída no virtual, que a gente tenta trazer para o real não e funciona. Sofre por causa disso, porque não é assim. Porque com Deus, gente, Ele vai permitir que a gente passe por todas as etapas do processo. E existem algumas etapas que doem. Ele arranca coisas de nós, Ele prova a nossa fé, Ele trabalha a nossa confiança. Depois vem a vitória, depois vem a bênção, depois vem o uau. Mas até chegar no uau, tem entendeu? Então nas sonoplastias aí você entendeu. Mas olha só, primeiro lugar que acontece aqui, o povo se abala a confiança dele. Mas acontece uma segunda coisa, amor, que me chamou muita atenção sobre esses supervisores. Gente, olha que loucura. Os escravos hebreus, tá? Desses escravos hebreus, como o Fabrício explicou, tinham alguns que eram também escravos, mas que o governo do faraó colocava como supervisores. Então eles mandavam dos próprios irmãos, entendeu? Eram tudo hebreu. E sobre esses tinham os capatazes, beleza. O que acontece? Esses supervisores, quando eles percebem que o bicho pegou, que não estão dando conta, eles começam a apanhar. Os capatazes batem neles, porque eles não estão conseguindo cobrar a ralé lá. Aí eles vão no faraó suplicar por ajuda. Olha, gente, quando eu li isso, eu pensei assim, cara, que loucura é essa? Eles vão suplicar, eles são hebreus. Eles são o povo que recebeu a promessa. Eles são aqueles que Deus falou, olha, eu vou libertar vocês. E aí a primeira dificuldade que acontece, eles vão suplicar ao homem mau. Queridos, a gente não suplica a ninguém a não ser a Deus. Por que a Bíblia não disse que eles foram lá pro meio do mato, se ajoelharam e foram suplicar a Deus? Era isso que eles tinham que fazer. Tá difícil, a carga ficou pesada, vai suplicar ao Senhor. E só um pouquinho, amor. E eu estou acostumada a ver pessoas que diante de situações difíceis, eles vão pedir ajuda a pessoas antes de clamarem ao seu Deus. Eu pergunto pra pessoa, sabe, amor, situação que está enfrentando. Aí eu pergunto assim, você já orou sobre isso? Você já colocou isso diante de Deus? Aí a pessoa, não, ainda não, vou orar. Mas sabe o que é mais estranho aqui? Se você olhar o faraó como a figura de Satanás, é como que se eu estou padecendo uma dificuldade e eu vou até o diabo negociar e peço a ele para aliviar um pouco. Satanás, diminui um pouquinho a carga sobre mim. Gente, que loucura! Então, ao invés de buscar a Deus, nós vamos pedir misericórdia ao diabo? É isso que vamos fazer? O que está acontecendo aqui é exatamente isso. Eles vão pedir misericórdia ao faraó, ao invés de buscar ao seu Deus, que tudo pode. Então, olha que coisa perigosa, né? Ao invés de clamar ao Senhor pelo socorro, eu peço misericórdia a Satanás. Mas sabe por que eu acho que talvez eles fizeram isso, amor? Porque eles foram resolver no braço deles. Eu acho que eles acharam assim, não, a gente vai lá, a gente vai, como a gente tá meio aqui comparsa com ele, porque a gente é meio líder, a gente vai pedir ajuda e ele vai nos ouvir. É a nossa mania, gente, de resolver as coisas do nosso jeito, do nosso braço, com a nossa capacidade. Sempre dá errado. O que acontece com eles aqui? Eles são enxotados por faraó. Sai daqui, seus preguiçosos. E faraó dá um coice neles. Porque não é o faraó que eu vou pedir ajuda. Eu vou pedir ajuda ao meu Deus. Tá difícil? Complicou aí a situação? Vai buscar ao Senhor. E diga, Senhor, tá pesado. Porque era isso que eles estavam vivendo. O trabalho ficou difícil. Senhor, tá além das minhas forças. Senhor, não tô entregando.
Não estou dando conta. Meus recursos não estão chegando no que eu preciso. Senhor, a minha alegria não estou conseguindo desenvolver. Os problemas estão maiores e a minha alegria está indo embora. Sei lá, o que quer que seja. Vai clamar ao Senhor. Não vai suplicar a homens. Bom, aí eles saíram da presença do faraó e encontraram com Moisés e Arão. Imagina que eles saíram bolados, né? E a Bíblia diz que Moisés e Arão estavam ali fora esperando. Não, eles são corajosos. Eu não sei o que eles estavam fazendo ali lá de fora do palácio. Aí quando eles se encontram, eles vomitam em cima dos líderes, né? Eles poxa vida, só piorou. O negócio estava ruim, ficou pior com essa história de vocês tirar a gente daqui. Então e aí o que acontece com Moisés e Arão? Que eles ficam abalados também. Gente, muitas vezes, não é porque a pessoa ocupa a posição de liderança que ela não fica abalada com a situação difícil. Então, naquela circunstância ali, Moisés também se abalou. Moisés também, de certa forma, fraquejou na sua confiança em Deus. Ele ficou meio que a sua fé comprometida, depois de ter ouvido, de repente, aqueles caras saíram dali com muita raiva deles e vomitou tudo em cima deles e eles não conseguiram digerir aquilo. Moisés e Arão saem daquela conversa meio que abalados e parece que na hora da crise, da dificuldade, nós enxergamos com mais força a nossa fragilidade. É realmente quem sou. Aí de novo, Moisés, quando vai falar com Deus, ele fala de novo, aí eu não estou sabendo falar, eu não sei falar, eu não sei como me portar. Então parece que a fragilidade que a gente antes tinha abandonado por confiar em Deus, ela volta com mais força ainda. Sabe que isso aqui, gente, é uma coisa que acontece muito. Você talvez vai se identificar. Tá indo tudo bem na sua vida, então a gente tem ali uma visão sobre nós positiva, né? Nossa, eu tô dando conta, eu tô conseguindo enfrentar, tá, ok. Quando algumas dificuldades vêm sobre nós, dependendo da dificuldade, ela coloca em xeque aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos. Não estou aqui falando de que não é Deus que faz a obra, não é isso. Mas eu estou dizendo aqui que Moisés, ele não somente vai falar para Deus assim, Deus, o que o Senhor está fazendo? Deus, o Senhor me mandou aqui, por que isso está acontecendo? Ele não fala só isso, ele fala assim, eu não sei falar, eu tenho dificuldade de falar. Moisés coloca em xeque até quem ele é e a capacidade que Deus pode dar a ele de resolver aquele problema. Já aconteceu isso com você, por exemplo? Levanta aí uma calúnia sobre você ou um problema no seu trabalho, que esse problema é ressaltado que você falhou. Porque a gente falha, tá? E aí quando eu vejo aquilo, meu Deus, isso está acontecendo porque eu errei. A gente não começa a questionar a nossa capacidade? Já viveram isso? A gente começa a duvidar de quem nós somos, se eu tenho que fazer isso. Eu atendo muitas pessoas, e já vivi isso também várias vezes, de pessoas que enfrentam problemas, que elas falam assim, Letícia, eu não sei mais se eu sou capaz de... Uma vez eu atendi um profissional, um médico, em que um paciente morreu num procedimento dele, né? E ele começou a colocar em dúvida se ele tinha que continuar sendo médico, eu não sei se eu sou capaz de fazer isso, eu não sei se eu nasci para isso, e era um cristão, né? E ele dizia, eu não sei se Deus me escolheu para isso, eu acho que eu tenho que parar e fazer outra coisa. Às vezes isso acontece porque faz parte do pacote do diabo. O pacote dele, muitas vezes, gente, é questionar quem nós somos em Deus, questionar as capacidades que Deus nos deu, os dons e talentos. Sabe, uma pessoa que às vezes numa exposição pública, ela passa uma vergonha, sabe? Eu ouvi esses dias um cantor que foi cantar, um cantor evangélico, ele teve uma apresentação muito ruim, acho que ele desafinou gravemente, e ele teve momentos de se questionar, será que Deus me chamou para isso? Pessoal, o inimigo sempre quer colocar em dúvida quem nós somos. E ele é mentiroso. Deixa eu falar uma coisa. Pode falar. No exercício do ministério, aí ministério eu falo para pastores, para missionários e missionárias que estão aqui com a gente, mas também para líderes, pessoas que exercem funções na igreja. E nós vamos enfrentar dificuldades, gente. Não foi fácil para Jesus, não será fácil para nenhum de nós. E nós somos muitas vezes, diante das dificuldades, às vezes questionados pelos liderados, nós vamos até o Senhor e falamos, Senhor, eu acho que eu não sou para isso, eu não tenho habilidade para isso, eu acho que eu não sou capaz. Gente, faz parte do exercício da liderança
eventuais fracassos. Faz parte. Nós temos um inimigo que não sossega. Nós temos um inimigo que a Bíblia diz que está o tempo todo procurando uma forma de nos alcançar, de nos derrubar. Nós temos o quê? Que resistir às investidas dele e às mentiras que ele tenta plantar em nossa cabeça. Então, você líder, você que tem um ministério na igreja, você pastor, missionário, missionária, eventuais fracassos fazem parte do ministério. Nós devemos então, diante de um fracasso eminente ou de um fracasso que já aconteceu, nos voltar para Deus. Fazer o que fizeram Moisés e Arão. Eles foram, seu Senhor, eles foram queixar com Deus. Senhor, olha só, está acontecendo isso aí. E aí eles falam um negócio interessante. O último versículo aqui, olha, tu não fizeste coisa alguma para libertá-los até agora. Então, eles foram até um pouco petulantes, mas eles estavam expondo o que estava no coração deles naquele momento. Então, nós, enquanto líderes, devemos entender que vamos passar por dificuldades, sermos questionados. Nossa liderança pode ser confrontada em alguns momentos, mas buscamos ao Senhor. Isso acontece, amor, não só com uma liderança, mas com qualquer função. Às vezes a pessoa tem uma empresa, tem um negócio, e ela passa por uma queda, ela passa por um golpe, e aí ela começa a questionar tudo, assim, será que isso é pra mim? Será que eu devo estar aqui? Por quê? Porque aconteceu um erro, ou uma luta se levantou contra você, e você começa a querer regredir em tudo que você sente que foi Deus que te trouxe, que te capacitou. Gente, lembre-se que Satanás é mentiroso, tá? E às vezes as dúvidas que vêm na nossa mente não vêm de Deus, é ele. Porque Moisés fala ali, ó, os israelitas já não querem me dar ouvidos. Como posso esperar que o faraó vai me escutar? Eu tenho tanta dificuldade para falar. Moisés ali vai no... Ele volta com as queixas de antes, Mas aí, gente, finaliza, né? Ele fala tudo isso pra Deus, ele desabafa, às vezes eu desabafo com Deus, às vezes eu falo uns negócios pra Deus assim, como que alguém que tá querendo colocar um sentimento pra fora. É isso que Moisés faz. E aí vem a resposta de Deus. Você acha que Deus vai deixar o servo dele sair com essas dúvidas todas? Eu acho o mais interessante aqui na resposta de Deus é que Deus fala assim, ok, tá bom? Então agora vai ser do meu jeito. Então aí Deus fala com Moisés e com Arão que eles têm que voltar lá e eles precisam reafirmar que eles vão sair do Egito. Mas o Senhor diz algo importante para Moisés, olha, eu vou endurecer o coração do faraó. Gente, essa é uma pergunta, se você for no Google, essa é uma pergunta que eu curiosamente fui colocar hoje, né? Eu coloquei assim, por que Deus endureceu, o Google completa, o coração do faraó? Pode colocar para você testar. Por que Deus endureceu o coração do faraó? Já monta. Porque é uma pergunta que muita gente faz. Por que as coisas não acontecem com mais facilidade para nós que tememos a Deus, que servimos ao Senhor? Era o povo de Deus, estava sofrendo no Egito. Então Deus tinha que estalar o dedo e o povo sair. Mas Deus endurece o coração do faraó. Ali a própria Escritura nos revela por quê. Bom, o faraó, os egípcios e o povo de Deus tinha que conhecer esse Deus. Imagina 400 anos totalmente envolvido com a adoração egípcia, totalmente envolto com tudo aquela quantidade de deuses, aquela coisa toda, idolatria no Egito. Com o tempo, o povo se esqueceu da identidade do seu Deus. Então agora era importante que Deus manifestasse todo o seu poder, toda a sua majestade, toda a sua glória. Então, em cada uma das próximas 10 pragas, Deus vai mostrando o seu poder, Deus vai se revelando. Então, gente, às vezes as coisas não vão acontecer como a gente gostaria, não vai acontecer no tempo que a gente gostaria. Nós vamos ter que passar por dificuldades, corações serão endurecidos, portas serão fechadas, mas creia que o Deus que prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó é o Deus que também prometeu a Moisés. Ele vai cumprir a promessa. E o Deus que prometeu a você, o que ele já lhe prometeu, ele vai cumprir, ainda que você tenha que eventualmente passar por dificuldades. Deus está querendo revelar o seu poder e ensinar a você, a mostrar a você quem ele é. E só vai conhecer o poder de Deus quem continuar firme. Só vai experimentar esse sobrenatural de Deus, o mover, a resposta, só aqueles que não abandonarem o posto antes da hora. Então, a gente não pode ser como esse povo aqui.
Primeira dificuldade, eles desanimaram. E aí, como é que termina a fala de Deus para Moisés? Vocês lembram que Deus apareceu para Moisés lá no Monte Horebe, Monte Sinai, né? Só que lá, Deus não falou tudo que ele era para Moisés. Deus só falou, vou libertar o povo. Só que aqui, gente, a revelação que Deus dá para Moisés sobre quem ele é muito mais profunda. Isso significa que quanto mais a gente vai buscando a Deus, mesmo nas dificuldades, Deus vai se revelando mais a você. Deus vai dizendo coisas novas a você. Mas você não pode parar. Você não pode murmurar. O povo já começou a murmurar. Então Deus diz para Moisés assim, eu sou Yahvé. Ele fala o nome dele, né? O Senhor. Apareci a Abraão, apareci para Isaac, apareci para Jacó como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Sabe o que Deus está falando aqui, Moisés? Para de reclamar e para já de achar que não vai rolar. Eu estou te dizendo quem eu sou. E quando eu te digo quem eu sou, Deus já foi dando uma carteirada em Moisés, entendeu? Você não está entendendo com quem você está falando. Você não imagina quem disse que vai libertar vocês. Não é qualquer pessoa, é o Todo-Poderoso. E aí ele continua dizendo, eu fiz uma aliança. E o que eu prometi, eu vou cumprir. Em outras palavras, isso quer dizer que o texto continua, depois você vai ler lá. E aí ele termina dizendo, portanto, diga ao povo de Israel, eu sou o Senhor. E eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão do Egito. Ele está dizendo de novo o que ele já tinha dito. Ele está dizendo, querido, quem está dizendo que vai fazer isso sou eu, o Todo-Poderoso. Então não duvide, não tenha dúvidas, siga em frente, vai começar. Agora vai começar. Você vai lá e os informe disso. Essa é um posicionamento de Deus inquestionável. Vai lá e você vai os informar. Informe ao povo hebreu, ao meu povo. Quem eu informe ao faraó e saiba você. Eu ouvi o clamor do meu povo e vocês vão sair do Egito. Mas o coração dele vai ser endurecido porque vocês precisam saber quem eu sou, conhecer o meu poder e a minha glória. Vocês não podem perder os próximos clamores. A gente vai falar das pragas. E a despeito do que você já ouviu das pragas, você não tem ideia de como que cada praga tinha um significado para um deus do Egito. Deus estava destruindo fortalezas espirituais, fortalezas de idolatria no coração dos egípcios e no coração talvez do povo de Deus. Então, acompanhe todos os próximos episódios porque você vai entender que Deus não simplesmente liberta, tá bom, toma a tua bênção aí. Não, ele faz a obra completa. E é por isso que talvez pareça que está difícil para você ainda, porque ele está fazendo uma obra completa. Então você tem que confiar até o fim. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus nos abençoe. Na dificuldade, lembre-se que Deus está com você. Amém. E Ele vai conduzir você. Permaneça fiel a Ele. Permaneça obediente a Ele. E permaneça confiando nele. Não peça ao diabo para diminuir a carga. Confie em Deus para lhe dar força para vencer toda e qualquer dificuldade colocada por Satanás na sua vida.